Então, vamos ao assunto que gostaria de mostrar aqui. Ok, vamos lá. Troca. E aqui vou. Muito bem. Aqui é o tema de hoje, que nós precisamos ter a conversão como Deus quer que a gente tenha. E muita gente não sabe o que é. Tem gente que estão dentro da igreja e acha que está convertida, mas não tem aquela alegria, não tem aquela paz, não tem aquela fervor, não tem aquele zelo pela coisa missionária. Então, isso não é um sinal que essa pessoa está toda convertida. Mas acha que está estando dentro da igreja, está convertida. E muita gente está dentro da igreja toda perdida. Isso eu quero, então, embasar num sentido para que você possa entender a verdadeira conversão que deve ocorrer hoje com a gente. Tá? E vamos definir pelo um dicionário que eu peguei aqui, para ter uma ideia do que se trata aqui. Né? É um ato e efeito de converter-se. Tá? Então, é um substantivo feminino, é a conversão, né? E aí tem a ideia de ser mudança de religião ou seita, de visão, de costumes, né? Aí tem aquela expressão que se usa, a conversão de hereges, a fé cristã, e, bom, ou alteração de sentido, de direção, no conversão de trânsito. Então, você faz uma conversão de sentido, né, dentro da estrada, você está indo uma direção errada, daí você vai de carro e vai fazer meia volta e daí se converte para no sentido certo. Isso tem que acontecer na nossa vida também, tá? Eu não vou falar sobre a conversão de uma religião para outra, certo? Não é esse o assunto de hoje. E sim, no sentido que eu vou mostrar hoje. Isso nós tem que acontecer com qualquer um de nós. E mesmo que você seja de outra dominação, não importa. Você tem que experimentar esse tipo de conversão. Eu não estou falando sobre conversão de uma religião, de uma dominação para outra, tá? Porque Jesus não vai voltar olhando para você, você dessa religião, pode entrar. Você daquela outra, não. Aqui fica de fora. Não é isso que Jesus vai fazer, tá? Vamos lá, então. Aqui, eu coloquei a seguinte definição que eu cheguei à conclusão com a minha experiência, tá? Na verdadeira conversão não é procedida por um êxtasis, nem durante nela, certo? Então, não tem êxtase na verdadeira conversão. E muita gente acha, eu me converti, eu tive aquela sensação maravilhosa, e não é isso que é a verdadeira, genuína conversão. E sim, por um arrependimento genuíno que envolve reflexão profunda, causando frequentemente tristeza e, com certeza, ódio contra o pecado, tomando responsabilidade da sua falta, reconhece e assume a culpa. Mas na conversão, vê com total esperança que é completamente perdoado e justificado pela fé na graça de Cristo Jesus. Essa eu defino uma verdadeira conversão, certo? E então isso define muito bem na sua amplitude o que tudo envolve com ações incidentes deve acontecer. Então, a conversão só ocorre quando tiver Jesus envolvido na vida do arrependido. Não vai acontecer conversão quando não tiver Jesus. Aí, para quem vou converter? Não tem a quem converter, certo? Então, nós só vai acontecer quando tiver Jesus na vida dessa pessoa. Quem leva a pessoa a se arrepender
exatamente quando o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa reconhece e se arrepende. E causou só um momentinho, tá? Então, isso, a conversão ocorre quando está Jesus envolvido na vida do arrependido. Por quê? O que leva ao arrependimento? Aqui tem um texto bíblico, o que leva a pessoa a levar ao arrependimento. Ou despreza a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, é a bondade de Deus que leva a pessoa ao arrependimento. E por causa da sua riqueza da bondade. E isso, esse arrependimento causa acontecer que a pessoa se converte. Ele estava tomando um rumo na sua vida e viu como estava indo mal e se estava sentindo horrível no caminho que estava levando, mas viu a bondade de Deus, ele voltou atrás. E esse é arrependimento, certo? E isso daí faz com que ele muda todo o pensamento, toda convicção na sua vida e através do arrependimento e causando a conversão da pessoa. Pode alguém não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar da sua conversão, nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo. Mas isso não prova que essa pessoa não seja convertida. Que isso diz ao Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito, como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir. Assim, o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora, que nenhum olho humano pode ver, já na alma uma vida nova. Cria um novo ser, a imagem de Deus. Que maravilha, né? Que o Espírito Santo está trabalhando na vida da pessoa. Isso acontece por quê? Você está orando por essa pessoa. Ou mesmo a própria pessoa que está pedindo para ela mesma. E o Espírito Santo já entra em ação. E ele já faz alguma diferença na vida dessa pessoa e leva essa pessoa a reconhecer o pecado da pessoa e a culpa também, ele assume a culpa, se arrepende, mas vê a bondade de Deus como ele é tão bom e pronto para ser perdoado, ele aceita o perdão e daí ele fica realmente convertido, feliz e totalmente em paz. Todos quando dão provas da verdadeira conversão, como? Devem ser animados a trabalhar pelos outros. Sejam quais forem seus pecados habituais, não importa quão baixos hajam elas caído, quando em contrição se achegam a Cristo. Ele as recebe. Nesse processo é a conversão, a verdadeira conversão. Dá-se, então, alguma coisa a fazer para ele. Se elas desejam trabalhar no reerguimento de outros, do abismo da destruição, de que elas próprias foram salvas, dá-lhes a oportunidade. Então, quando você experimenta verdadeira conversão, você não vai querer ficar calado sobre o quanto Jesus fez na sua vida. Esse é o melhor testemunho que pode dar, dizendo o que Jesus fez na tua vida. Se você acha que não fez, então, pense bem, repensa, ou realmente você não tem feito na sua vida. Se não tem feito algo, você não está num caminho certo. Há milagres se operarem na genuína conversão. Nós temos que experimentar isso, uma genuína conversão. Milagres agora não discernidos. Os maiores homens da terra não se encontram além do alcance de um homem, de um Deus poderoso em maravilhas.
Se aqueles que são seus colaboradores cumprirem valorosa e fielmente o seu dever, Deus converterá homens que ocupam posições de responsabilidade, homens de intelecto e influência. Por meio do poder do Espírito Santo, muitos serão levados a aceitar os divinos princípios. Você não precisa se preocupar em tentar converter a pessoa, você não tem capacidade de fazer isso. É o Espírito Santo que faz, mas a partir do que você transmitiu a mensagem para essa pessoa, o que Jesus fez na sua vida, e isso convence a pessoa e faz com que ela queira conhecer Jesus e aceitá-lo como único Salvador suficiente. Agora, vamos pegar um exemplo, conversão de Saulo, que era notável, a conversão de Saulo é notável evidência do miraculoso poder do Espírito Santo para convencer os homens do pecado. Ele havia crido que, de fato, Jesus de Nazaré havia desconsiderado a lei de Deus, ensinando aos seus discípulos ser a mesma que nenhum valor. Mas depois de sua conversão, Saulo tinha reconhecido Jesus de Nazaré como aquele que viera ao mundo com o propósito de defender a lei de seu pai. Estava convencido de que Jesus fora o originador de todo o sistema judaico de sacrifícios. Viu que o tipo da crucifixão tinha encontrado o antítipo, que era do serviço do santuário, parte cerimonial, que Jesus havia cumprido as profecias do Antigo Testamento concernentes ao Redentor de Israel. Então, está para ver como o Saulo percebeu toda a realidade bíblica entre o Velho e Novo Testamento, no seu cumprimento. E aí ele percebeu que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? E aí, sabe, o Saulo era uma pessoa muito sincera naquilo que ele queria. Ele não era falso, mas ele só que estava equivocado na sua convicção, certo? E Jesus via isso, por isso ele foi ao encontro do Saulo, porque ele era convicto naquilo e estava sincero naquilo que ele fazia contra cristãos, achando que está fazendo realmente a vontade de Deus. E então, só que estava equivocado na sua convicção. E Jesus foi ao encontro, mostrando que que precisava de uma ajuda para compreender o que realmente Jesus tinha feito, não como ele foi ensinado, que ele estava querendo, Jesus queria anular os 10 mandamentos. Muito pelo contrário, exaltava, né? E aí ele viu e se converteu a Cristo de verdade. E então, uma das mais fortes evidências da verdadeira conversão é o amor a Deus e ao homem. Os que aceitam a Jesus como seu Redentor têm amor sincero e profundo por outros de fé semelhante preciosa. Isso daí o apóstolo Paulo fez até então. Isso nós podemos ter a mesma experiência, para que nós possamos ter evidências claras da nossa verdadeira conversão, porque nós estamos amando profundamente a Deus, somos apaixonados por Deus e ainda amamos ao ser humano em todo sentido. Então, isso é uma evidência clara da verdadeira conversão, amor. E também tem outra prova da verdadeira conversão nessa experiência que os apóstolos tinham junto com as pessoas, na seguinte história: queimando seus livros sobre magia, os conversos de Efésios mostrando que aquele que antes se deleitavam, opinavam na agora. Foi por praticar artes mágicas e por meio delas que haviam especialmente ofendido a Deus e posto em perigo a sua alma.
Foi contra as artes mágicas que mostraram tal indignação. E assim deram prova da verdadeira conversão. Mas isso é uma parte dos pecados que as pessoas podem cometer. Mas tem pessoas, qualquer pecado que for, seja coisa espiritualista, coisas assim, coisas mágicas e etc., tem ainda a mentira, o orgulho, a inveja, fofoca. Se nós temos, quando a gente começa a ter ódio dessas coisas, que a gente, antes que a gente amava fazer, aí aconteceu a verdadeira conversão. Isso tem que acontecer. Quando você está no processo de conversão, você tem ódio ao pecado. Você fica arrependido. Puxa vida, eu fiz essa coisa horrenda, não quero mais fazer isso, porque eu sei que não agrada a Deus. Eu estou totalmente arrependido, nunca mais vou fazer isso para deixar ele triste. Aí já acontece uma verdadeira conversão, certo? Amém? Que isso aconteça com todos nós. Bom, os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo. Manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes e ações de graça e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Então, um espírito de genuína conversão vai acontecer a partir de você e a partir de mim. E espero que Deus está me usando para que possa ocorrer um espírito de genuína conversão nesse vigília agora. E também Deus pode aproveitar toda a oportunidade em mim também, porque eu estou apresentando esse tema também. Isso pode acontecer também continuamente a conversão. Bom, uma das características da verdadeira conversão é o seguinte: a contínua conversão depois. Você está sempre se convertendo cada vez mais integralmente a Cristo. Tem sempre alguma coisa que você tem que deixar certas coisas para ser mais convertida. E então, entrar com tudo que você sabe, aí Deus perdoa de tudo no teu passado, e com isso você estaria preparado para receber Jesus em glória, e manter assim. Mas durante a santificação, Jesus vai mostrar, tem um detalhezinho ali. Aí você reconhece, realmente, eu não tinha percebido. E me perdoe, eu não vou fazer mais. Aí já luta para não acontecer mais. E assim, um por um. Um pecadinho, um pecadão, um pecado está sendo deixado. Até que Jesus mostra que você está no agrado de Deus e você está preparado para receber Jesus. Tá certo? Mas a volta de Cristo pode ser bem antes, através da nossa morte, né? Porque quando a gente morre, já está selado o teu destino. Então, é bom estar preparado em qualquer momento, podemos morrer, por alguma razão, né? Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus. Não está na nossa capacidade. Se bem que não devemos absolutamente confiar em nós mesmos e em nossas boas obras. Nossa vida revelará a graça, se a graça de Deus está habitando em vós. Ver-se-á
mudança no caráter, nos hábitos e atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O caráter se revela, não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Então, isso também tem a ver com a conversão. O caráter vai revelar se está convertida, se você ainda é impaciente, ou irascível, ou você é impaciente, ou você, enfim, você não tem boas qualidades, então você ainda não está bem convertida. Você tem que vencer isso. O povo remanescente de Deus deve estar convertido. Isso é óbvio, e tem que estar. A apresentação dessa mensagem visa o quê? A conversão e santificação das pessoas. Então, o povo remanescente tem que estar convertido para convencer as pessoas de tal maneira, porque você estão convertindo a Jesus e as pessoas veem Jesus em você, porque você é totalmente convicta nele, e Jesus está vivendo em você, e não mais o teu eu, então, aí vão perceber que Cristo está em você e em mim. Isso pode causar conversão em outras pessoas, porque você é a prova viva que você é de Jesus, e você é tão parecido no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de se comportar, e então, como Jesus fazia, essa pessoa faz igualzinho. E isso leva as pessoas a se converterem. Poxa, esse Jesus que está nela, eu quero esse Jesus. Aí perceber quem é Jesus por causa de você, né? Então, essa conversão tem que acontecer. Os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão, hão de, em sua vida, revelar os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, que mais? Né? São frutos, tem que aparecer. Se faltar um desses frutos do Espírito Santo, você não está com conversão completa. Certo? Oxalá que se persuadissem todos os que têm vida espiritual tão diminuta, de que a vida eterna só será concedida aos que participam da natureza divina, fugindo das corrupções e concupiscências desse século. Então, isso é a legítima conversão. Vocês estão vendo? Verdadeira conversão, legítima conversão, genuína conversão. Isso Deus espera de nós. E que Deus possa dar toda essa bênção da conversão. Agora é o momento que você não endureça os seus corações nesse momento e aceitar que o que Deus quer para você na tua vida. Não deixe para depois, nem para ontem, nem para amanhã, é agora. Porque ontem já foi. E amanhã não te pertence. Pode ser que você não tenha mais chance de aceitar Jesus e converter de verdade, né? E porque agora nós estamos nos últimos minutos do relógio profético e nós estamos nos últimos segundos. Aí, se você não está preparado, você não vai poder fazer parte do teu sonho estar no céu. E então, Jesus está de braços abertos para te receber agora. Vai lá, sinta abraçado por Ele e pede perdão de tudo isso que tem feito na tua vida que não foi de agrado de Jesus e coloca, fecha limpa com Ele. E agora é um momento, se pode fazer agora, e então faça realmente de todo o coração. Não dá metade do seu coração, é todo o teu coração. E para que você possa experimentar a verdadeira conversão. O que se pode ver que se você está convertida seria, a partir de agora,
buscar a palavra de Deus diariamente, buscar em oração todos os dias e procura manter contato diariamente o dia mais do dia todo possível, tá? Sempre estar em pleno contato com ele, mesmo dentro do seu trabalho, nos seus afazeres, fala com ele o tempo todo. E ore pelos outros e se prepara para não ser enlaçado pelo inimigo, como surpresa desagradável pode acontecer no futuro próximo. Você tem que estar tão inteiramente inteirado com a presença plena do Espírito Santo. Você também tem que se caprichar na parte do exterior, porque você vai refletir de dentro para fora. A maneira de você se comportar, se vestir, e também você tem que converter-se na alimentação também. É uma conversão contínua, nós temos que ter durante toda a nossa vida. E ficar convertendo o tempo todo, certo? Vai melhorando nesse ponto. Esse também vou colocar em ordem. E aí quero fazer isso também para agradar a Jesus. É constante, não pode parar. Por isso muita gente fica morno porque não tem mais nada, acho que não tem mais nada para fazer, mas está bem enganado, tem muita coisa para ser semelhante a Jesus. E Jesus vai te ajudar a ser igualzinho a Ele. Ele tem o maior desejo, porque para isso que ele veio, para ser um exemplo, para ser igual a Ele. E então eu insisto com vocês, não obrigo, mas insisto, para que você realmente possa tomar uma decisão agora, nesse momento, nesse segundo, aceitar Jesus de coração e fazer uma realmente reforma na sua vida, para que a verdadeira conversão possa acontecer em todo momento. Não fica estagnado no ponto que você está. Vai em frente. Procura coisas o que pode agradar nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Criador. Amém? Vamos fazer uma entrega agora. Vamos orar juntos para que você possa, então, fazer a tua decisão nesse momento. Querido Amado Pai, queremos pedir agora a tua misericórdia, que possa nos aceitar como somos e ser transformado pela tua graça, para que não sejamos mais iguais como o Senhor nos aceitou. E sim, o Senhor pode fazer maravilhas e milagres em nossas vidas e dos nossos filhos também, pelos quais estamos sempre orando. E pedimos ao Pai que tu possa dar sabedoria e força para que nós possamos conseguir isso. Nós queremos aceitar o Senhor de todo o nosso coração. Se a gente não consegue entregar todo o nosso coração, toma todo ele para ti. E purifica de todo o pecado, toda a injustiça que temos cometido, faz com que nós sejamos purificados de todo o mal. E assim seremos perfeitos aos olhos de Deus. E nós queremos manter assim, pelo poder de Cristo. Amém.